Então, vou falar um pouquinho sobre o nosso chamado. Vou dizer nosso, porque tanto eu como a minha esposa, nós trabalhamos na área de libertação, cura, né? Deus tem nos usado bastante nesta área. E até então, a gente não sabia, né? Desde que a gente abraçou o ministério pastoral, a gente ainda não sabia qual que ia fluir, qual ministério, né? Trabalho que ia fluir nas nossas vidas. Mas quando começamos a trabalhar com as pessoas perturbadas por espíritos, né? E então a gente viu que o ministério que ia despontar era o ministério de libertação das pessoas, né? Aquilo que Jesus mais fez no Novo Testamento, que foi libertar pessoas, né, das garras de Satanás, perturbação espiritual, né? E então a gente começou a trabalhar com pessoas e Deus foi usando a gente de uma maneira poderosa, e as pessoas foram se libertando. Cada pessoa que a gente orava, ela se libertava, que os demônios paravam de atormentá-la, né? Então, chegou um dia em uma reunião que nós estávamos, que inclusive o pastor Cirilo estava, e o pastor Cirilo então entregou uma palavra profética para nós, e ele disse: olha, Deus está usando vocês para fazer libertação e vai continuar usando, ao ponto de vocês entrarem nos mercados, lojas, e os demônios se agitarem e se manifestar sem que vocês não tenham nem orado. Eles irão se manifestar e vocês vão ter a oportunidade para trazer libertação dessas pessoas, né? E colocar essas pessoas em liberdade. E assim sucedeu, e Deus foi nos abençoando realmente, né? Nós tivemos um período aqui na Mata do Jacinto, né? Estou falando aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? E aqui tem um bairro chamado Mata do Jacinto, e nós tivemos um período ali onde eu tomei conta de uma congregação. Eu posso dizer assim que ali foi um seminário de aprendizado com respeito à libertação. Muitas pessoas endemoniadas ali, muitas pessoas ficaram livres, né, naquele lugar. E então esse chamado foi cada dia mais ampliando, né, e intensificando nas nossas vidas. E Deus tem nos usado grandemente para a gente libertar as pessoas. E esse foi o chamado que mais despontou nas nossas vidas, que Deus colocou sobre nós, que foi cura e libertação. Então temos muitos testemunhos de cura, de libertação que Deus fez através das nossas vidas. Amém? Então tem muitos testemunhos que seria melhor as pessoas darem, né, do que a gente. Mas temos muitas experiências para contar a respeito desse chamado nas nossas vidas. Amém? Assim a gente começou o nosso ministério de cura e libertação. E até hoje tem fluído, Deus tem nos usado, né? É um ministério muito, vamos dizer assim, um pouco árduo, porque a gente tem que viver constantemente em jejum, em oração, em consagração, né? Porque o próprio Jesus disse: olha, tem casta que só se espere com jejum e oração. Então, se você não estiver em jejum e oração, sabe? Então, eu sei que não é no nome do jejum e de oração que eles vão sair, mas é no nome de Jesus. Mas você precisa consagrar também para eles te obedecer. Amém? Para que o nome de Jesus na tua vida tem poder, porque senão fica só em palavras e as pessoas continuam oprimidas, perturbadas, né? Então você tem que
levar uma vida, né, em consagração. Amém? Então essa foi a parte que Deus nos deu e que nós temos feito. Amém? Ok? Ok. Beleza. O senhor não começou sabendo, o senhor teve que pular na água e aprender a nadar. Ah, sim, posso falar dessa parte. Pode falar? Pode ser agora? Pode. Ok. Então, o Lúcio fez uma pergunta se a gente já começou sabendo. Não comecei sabendo. E eu quero dizer uma coisa para todos: não existe aquele pastor, o missionário, o apóstolo, sei lá o que pode dizer, eu sei fazer libertação. Não. Nós temos que ter sempre uma direção do Espírito Santo. Então, o primeiro caso que a gente pegou, né, foi um caso muito difícil. Foi uma senhora bipolar, né, que depois o Senhor nos revelou que havia sido feito até sacrifício de sangue para destruir a vida daquela mulher, e a gente não sabia, né? E a gente entrou nessa causa porque, como pastor, né, a gente quer ver as pessoas bem, a gente quer ver as pessoas libertas, mas nós sofremos ali, sabe? Sofremos algumas retaliações por não conhecer o tamanho do problema. Jesus disse: se você for levantar uma torre, é para você calcular quanto você vai gastar para não parar no meio. Jesus disse ali: se vier um exército com 30 mil e você só tem 10, né? Então você precisa calcular se você vai vencer esse exército. Então Jesus está falando de guerra espiritual. Então você tem que estar armado, você tem que estar preparado para enfrentar, você tem que ter conhecimento, quem é o teu inimigo e quais as armas que o teu inimigo usa, para você ir contra ele e vencer. Então, isso tudo a gente não sabia, né? E também naquela época não tinha livros que instruíssem, não tinha chegado até nós. Então a gente foi aprendendo na prática. Aí com o tempo eu conheci um livro que me ajudou, né, a entender, né, esse tipo de trabalho. Aí também comprei alguns livros dela, estudei os livros dela, me ajudou muito também. Isso eu fui adquirindo conhecimento, sabe? Uma das coisas que ela fala ali, que é muito importante e que muitas pessoas que trabalham com libertação não sabem disso, mas ela passou por essa experiência e eu li isso no livro. E um dia eu precisei, se eu não tivesse tido o conhecimento, né, através daquele livro que ela escreveu, nós teríamos sofrido mais, porque ela fala de certos indivíduos, certas pessoas, que elas em si, elas não estão possessas ali, mas o demônio que está usando aquela pessoa, ele está ali à distância. E aí você dá o comando aqui para que esse demônio saia dessa pessoa, e ele não sai, ele não se manifesta, porque ele não está na pessoa, mas ele está à distância comandando aquela pessoa, sabe? Nós pegamos casos assim, graças a Deus, eu pude então ordenar, sabe, que todos os demônios que estavam ao derredor daquele lugar comandando aquela vida fossem embora, e assim aquele jovem foi liberto, sabe? Então são conhecimento que você vai adquirindo, e também no longo do tempo de trabalho você vai adquirindo. Agora tem caso que o Espírito Santo de Deus precisa te revelar, sabe, na hora, senão você não sabe resolver a situação. Ele precisa te dar uma palavra rema, ele precisa te revelar qual a causa daquela situação. Então a tua pergunta, sabe, ela é muito apropriada, né? A gente vai aprendendo esse ministério no caminhar,
né? E você vai conhecendo quem é teu inimigo, vai se tornando mais fácil daí as coisas para você fazer. Amém? Outra coisa, que tipo de jejum e que tipo de oração? Só fechar a porta do quarto e orar? Só fazer um jejum e ficar quieto? Como que é esse jejum e essa oração? Se tem oração em língua no meio disso? Sim. Jejum, eu vou dizer assim, um jejum que eu considero, né, jejum, né? Às vezes a pessoa faz um propósito, né, de não comer tal alimentação ou não beber tal líquido, né? Mas é um propósito. Agora jejum mesmo, né? Eu considero assim um jejum bom, assim, né? Que às vezes a gente fala brincando que é jejum de mulher, né? Que é o jejum que Esther fez de 3 dias sem comer e sem beber, sabe? Isso aí nós fizemos muito. Às vezes fizemos jejum de 15 dias, às vezes jejum de 7 dias, né? Mas vamos pôr assim no geral, assim, naquele tempo em que nós estávamos mesmo assim mais ativo mesmo, né? Hoje já estou com uma certa idade que eu tenho que me cuidar com os jejuns, né? Mas assim era, vou dizer assim, a gente se alimentava 2 vezes na semana, porque a carga era violenta, era muito trabalho. Então era mais jejum do que comida, sabe? E porque o jejum ele não muda Deus, ele não vai mudar, você não vai mudar Deus por causa do teu jejum, sabe? Mas o jejum muda você, entende? O jejum mortifica a carne, o jejum traz uma humildade no teu coração, sabe? Você aprende muito. E o jejum também, o que o jejum faz? O jejum, ele no período de jejum, ele vai mostrar para você mesmo, dentro de você, alguma coisa que você precisa vencer que está dentro de você. Às vezes você pode até pensar assim, não, assunto quanto mulher, eu já venci, já passei a régua e tal, isso não, ou assunto assim quanto a dinheiro, né? Ou vamos supor, com respeito à pornografia, ou qualquer outro tipo de coisa que fala, não, isso eu já venci, isso aqui já venci e tal. Para você saber se você venceu essas coisas mesmo, faça um jejum de 3 dias. É o mínimo assim, né? Você pode fazer mais, mas faça em 3 dias e você vai perceber coisas que vão brotar dentro de você, não é fora de você, mas dentro de você. Aquilo que você acha que já tinha vencido, você vai perceber que aquilo vem, aflora dentro de você e às vezes aflora com violência. E aí então, sabe, você mesmo tem que exorcizar você, para que aquele mal vá embora de você. Você está entendendo? Então tem muita coisa que você acha que você já venceu, que não venceu, está quietinho aí dentro. Faça um jejum no mínimo de 3 dias, que você vai perceber que vai brotar dentro de você. Às vezes a ira, a raiva, o ódio, que você fala, não, já venci. Então, mas de repente você vai ver que através do jejum, essas coisas, a ira, a raiva, o ódio, essas coisas vai brotar naqueles dias de jejum. Então você vai perceber que você vai ter que exorcizar aquele negócio que brotou dentro de você. Então o jejum também é bom para isso, sabe? Para mostrar para você mesmo o que está lá dentro, para você então pôr para fora e mandar embora em nome do Senhor Jesus Cristo. Então o jejum ele não muda Deus, né? O Senhor disse, eu sou o Senhor e não mudo, mas você pode mover Deus, não mudar, mas Deus se move quando você dedica a sua vida no jejum, na oração, na consagração. É possível Deus se mover a teu favor, amém? Então, oração. O Hudson fez outra pergunta ali sobre
a oração, se é só oração em português ou tem oração em línguas também. Não, muita oração em línguas, amém? Eu gosto de orar em línguas porque a Bíblia diz que aquele que ora em outras línguas, né, ninguém entende, né? Ninguém entende, nem o diabo entende. Então eu gosto de orar em línguas porque a Bíblia diz que quem ora em línguas ora mistério com Deus ou segredo com Deus, né? Ninguém fica sabendo o que você está orando, né? Então teve muita oração em línguas para a sua própria edificação, porque o crente ele precisa se edificar, sabe? E a oração em língua ela vai trazer assim uma edificação dentro de você, amém? Eu quero citar aqui um grande pastor que me ensinou muito. Eu caminhei com ele uma temporada, né, recebendo instrução dele, um grande homem de Deus, o pastor David Robertson, um americano lá de Tulsa, Oklahoma, né, muito usado por Deus. Hoje também já está assim meio idoso, mas aquele homem trouxe ensinamentos tremendos e poderosos sobre oração em línguas, e eu então comia, eu bebia aqueles ensinamentos, sabe? E eu cresci muito aprendendo ali juntamente com o David Robertson. Ele esteve em Campo Grande, eu também estive em São Paulo várias vezes acompanhando ele, pegando os ensinamentos, sabe? Então, a Bíblia diz que quando você ora em línguas, então você edifica a si mesmo. Sabe o que edificar? É você formar um edifício dentro de você, sabe? Ao ponto de não existir incredulidade dentro de você, não existir dúvida dentro de você. A oração em língua ela vai eliminar a dúvida, ela vai eliminar a incredulidade dentro de você, sabe? Porque você vai ficar edificado no teu espírito, não na tua carne, nem na tua alma, mas no teu espírito. Você vai ficar tão edificado que quando você ora, então você tem a certeza de que vai acontecer, sabe? Então a oração em língua, ela faz isso, ok? Então a oração em língua, tem oração em línguas para edificação de si próprio, né? Tem a oração em línguas para intercessão, tem a oração em línguas para interpretação, né? Que é a mesma coisa quase da profecia, que edifica a igreja, né? Você orar e outro interpretar, né? E tem a oração em língua que você vai orar, né, numa língua de outra pessoa, que a Bíblia chama essa língua de sinal para o incrédulo. É onde você vai orar, às vezes, como eu já orei, em inglês, sem saber falar inglês, entregando palavra para uma pessoa em inglês. Eu já orei várias vezes em japonês, entregando palavras também para japonês, sabe assim, porque quando Deus me deu línguas, Ele me deu variedade de línguas. Então, eu dou graças a Deus por isso, né? Porque às vezes eu começo a orar em uma língua e de repente muda para outra, e assim vai horas e horas, né? Orando e se edificando. Então é muito interessante, Hudson, a oração em línguas para a edificação do nosso espírito, amém? Para a gente poder realizar a obra do Senhor, amém? São ferramentas poderosas. Eu aconselho você, pastor, você crente, né? Mesmo você que não tem atividade nenhuma na igreja, começa a orar em línguas, peça ao Senhor. Se você não ora ainda, peça ao Senhor para te batizar no Espírito Santo, para você passar a orar em línguas. Então, são ferramentas que Jesus deixou para a igreja e que a igreja não tem utilizado porque é muito criticado. Às vezes o próprio crente critica o crente de orar em línguas, sabe? E isso tem inibido as pessoas de orar em línguas. E aí a igreja morre, os crentes estão mortos,
espiritualmente falando, estão mortos, porque tem vergonha de orar em língua. Eu oro em língua em qualquer lugar, eu oro em língua, sabe, dentro do carro, dentro do elevador, eu oro, não assim para aparecer ou coisa, eu não tenho vergonha, porque, deixa eu falar uma coisa para você, sabe, o Deus Criador do céu e da terra, cara, que fez todas as coisas, se existe alguma coisa sobre essa terra, foi Jesus que fez. Eu vou orar a língua dele e vou ter vergonha, sabe? Não, de jeito nenhum. Eu vou continuar orando a língua do céu e me edificando e ajudando o corpo de Cristo, o que eu puder fazer. Amém? Então é uma área maravilhosa, uma ferramenta poderosa que Deus deixou para a igreja. Mas a igreja, no longo dos tempos, tem deixado, sabe, de cultivar a oração em língua. E nós não podemos. Eu sei que existem, né, alguns ministérios que são contra às vezes, ou que acham que não tem necessidade, ou que acham que foi para o tempo dos apóstolos, né, como eu peguei um pastor da Bolívia, né, que a esposa era batizada no Espírito Santo, orava em outras línguas, e ela queria que ele recebesse, mas o ensinamento dele, do seminário da igreja dele, ele era pastor na Bolívia de uma igreja muito grande, eles não criam nisso e diziam que isso era para o tempo dos apóstolos. Então, quando eu fui ministrar para ele receber o batismo do Espírito Santo, eu fiquei aproximadamente 1h30 lendo a palavra e contando experiências, né? Porque ele, dentro dele, já tinha uma fortaleza de que cura e batismo do Espírito Santo foi para o tempo dos apóstolos, né? Então isso já era uma fortaleza na mente dele, ele não aceitava outro ensinamento. Mas como ele estava na minha casa, eu com muito amor fui ministrando a palavra de Deus e trazendo experiências, ensinamento, no final eu disse, cara, eu creio. Então comecei a orar com ele, orando em línguas ali, para que ele fosse batizado no Espírito Santo. E o Espírito Santo, que é sábio e conhece todas as coisas, me levou para eu orar nos pés dele. E quando eu coloquei as mãos nos pés dele, sabe? Então ele foi batizado com o Espírito Santo e começou a pular dentro de casa e orar em outras línguas. E ficou ali aproximadamente 1h. E aí quando ele encerrou, eu falei, me conta alguma coisa aqui, me explica. Por que quando eu coloquei as minhas mãos nos teus pés, você foi batizado no Espírito Santo? Ele falou, pastor, eu tinha uma dor nos meus pés desde criança, que doía 24 horas por dia, era insuportável a dor, e naquele exato momento estava doendo muito, mas quando você colocou as tuas mãos nos meus pés, eu fui curado dos pés. E aí então a minha fé foi ativada e eu fui batizado no Espírito Santo. E ele foi para a Bolívia cheio do Espírito de Deus. Amém? Então são experiências assim que Deus deu para nós, pela graça dele, pelo amor dele, pela compaixão, pela misericórdia dele, ele nos usa de vez em quando. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus.